Vamos lá, pessoal, questão de direito do consumidor do 20º exame de ordem, prova de Salvador. Olha lá. Inês, pretendendo fazer pequenos reparos e manutenção em sua residência, contrai empréstimo com esta finalidade. Ocorre que, desconfiando dos valores pagos nas prestações, procura orientação jurídica e ingressa com ação revisional, atenção, de crédito bancário, questionando a incidência de juros remuneratórios, ao argumento de serem mais altos do que a média praticada no mercado. Requereu a inversão do ônus da prova e, ao final, a procedência do pedido para determinar a declaração de nulidade da cláusula. A respeito dessa situação, é correto afirmar, segundo o Código de Defesa do Consumidor. Vamos lá, qual é a resposta correta? É a letra C. Vamos ver se ela é correta mesmo. Então, olha lá. Letra A. Não é aplicável na relação jurídica entre Inês e a instituição financeira, o CDC. Motivo pelo qual o questionamento deve ser seguir a ótica dos direitos obrigacionais. Falso. Falso. Nem leia o resto. O STF já julgou a ação direta de inconstitucionalidade, senhores, sobre o número 259, Distrito Federal, que falava, em 2006, sobre a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. Isso, durante bastante tempo, a FEBRABAN ficou discutindo essa incidência, especialmente trazida lá pelo parágrafo 2º do artigo 3º, né, que serviço é qualquer atividade colocada no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive de natureza bancária, de crédito e securitária. Isso estava sendo, exceto as relações de caráter trabalhista. Isso estava no bojo da discussão. Acontece que nessa decisão, atenção, o Supremo disse, aplica sim o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, mas ele colocou duas exceções. Intermediação de dinheiro na economia, certo? Moeda e taxa de juros. E ele disse que aplica-se o Código Civil e no que tange esses dois assuntos, intermediação de dinheiro na economia, moeda e taxa de juros. E ele diz que isso é poder-dever do Banco Central. Então, cuidado, não se iludam que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, tampouco aquela ideia dos juros de 1% ao mês para as instituições financeiras. Então, isso já está sedimentado pelo Supremo. Joia? Então, mas a é falso. É aplicável na relação jurídica entre Inês e a instituição financeira, o CDC. Cabível a inversão do ônus da prova, se preenchidos os requisitos legais e em caso, inversão do ônus da prova, artigo 6º, inciso 8º, joia? Então você vai visualizar se o consumidor é hipossuficiente ou o que ele está dizendo é verossímil. Aí o juiz, segundo regras ordinárias de experiências, vai inverter o ônus da prova. Certo? Nesta hipótese, legal. Existe lá outra hipótese no artigo 12, parágrafo 3º, no artigo 14, parágrafo 3º e lá no artigo 38. Mas especificamente aqui está focado no artigo 6º, inciso 8º. Então, em caso de nulidade de cláusula, todo o contrato será declarado nulo. Falso, né, senhores? Falso. Artigo 51, parágrafo 2º, certo? A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, salvo se, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes. É o que diz o parágrafo 2º do artigo 51. Joia? Então, falso. Então, a letra C. É aplicável ao CDC na relação jurídica entre Inês? Sim. Cabível a inversão do ônus da prova, caso a consumidora comprove os preenchimentos dos requisitos legais, certo? Sendo certo que a declaração de nulidade da cláusula não invalida o contrato, salvo se importar ônus excessivo para o consumidor. Verdadeiro. Exatamente o que diz a ação direta de inconstitucionalidade, exatamente o que diz o artigo 6º, inciso 8º, certo? E exatamente o que diz o artigo 51, parágrafo 2º. Então, vamos só ver a letra D. Não é aplicável a relação jurídica. Falso. Então, a resposta realmente correta é a letra C, de coração. Tranquilo? Vamos lá, então.